Olá, um excelente sábado para você em nome do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Daniel e eu venho trazer algo de Deus para o teu coração neste sábado, dia 22 de fevereiro de 2025. 2025, ano do Acende uma Luz, é o ano que nós temos orado a Deus e clamado para que o Senhor venha derramar bênção sobre a sua vida em o nome de Jesus. Claro, quando falamos de luz, não é como nas historinhas em quadrinhos, onde aparece uma lâmpada e aí a pessoa tem uma ideia brilhante. Não é isso. A luz de Deus é a palavra, O Salmo 119, versículo 105 vai nos ensinar o seguinte: lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho é a tua palavra. Então Deus, ele vai te dar uma luz, mas esta luz é a palavra que vai iluminar a sua vida, vai iluminar os seus dias, vai iluminar a vida da sua família e tudo, claro, aquilo que te cerca. Quando você tem uma palavra, você vence, Pedro, depois da palavra, quando ele estava ali no barco, aquele vendaval e toda aquela tormenta, Jesus vem andando sobre as águas. Pedro diz, o Senhor está falando para a gente não ter medo, que é o Senhor. Se é tu mesmo, mande que eu vá até o Senhor andando sobre as águas. E Pedro teve a sua palavra, vem. E sobre aquela palavra Pedro andou sobre as águas. Eu digo que Pedro não andou apenas sobre as águas, ele anda sobre uma palavra. Quando a palavra de Deus, ela entra em ação nas nossas vidas, quando uma palavra é liberada, o impossível, o improvável, ela acontece. Não importa o que está acontecendo na sua vida, não importa o que talvez você ouviu, se você tem uma palavra de Deus, vai para cima. Se você tem uma palavra de Deus, acredite. Ah, pastor, mas o que Deus diz, humanamente falando, é impossível. Quando Moisés ouviu de Deus que o Senhor libertaria o seu povo, tiraria aquele povo do Egito e levaria para uma terra onde mana leite e mel, talvez nem nos melhores sonhos de Moisés, talvez ele não conseguiria imaginar como isso poderia ser feito. Mas se Deus está falando, meu irmão, minha irmã, não importa o que você acha, não importa o que você pensa, não importa como você vê isso, eu só digo uma coisa para você: creia, acredite, vá para cima. Se você tem uma palavra, mesmo que você não tenha talvez uma obra completa, mas se você tem uma palavra, pode ter certeza, você já tem o mais importante, é a fundação, A palavra de Deus é a fundação daquele prédio que vai crescer, vai virar um arranha-céu e pode ter certeza, depois de pronto, todo mundo vai admirar em nome de Jesus. Essa é a bênção, hein? Deus tem coisas grandes para você neste ano de 2025, em nome de Jesus. Falando, em palavra, falando em como obter estas bênçãos de Deus, nós temos falado muito neste mês de fevereiro aqui sobre o posicionamento. O que é posicionar, pastor? O que é um posicionamento? O que é isso? O que nós temos falado? O posicionamento que toda pessoa que serve a Deus precisa ter na vida. Tem muita gente na igreja, muita gente que conhece a Deus, que pelo menos ouve falar de Deus e ainda não se posicionaram. Pessoas que ainda estão sofrendo, pessoas que ainda estão morrendo, pessoas que ainda estão passando por muitas dificuldades, quando na verdade, meus irmãos, a palavra de Deus, ela diz que Jesus já pagou o preço. Nós temos apenas que assumir e entender, tudo aquilo que Jesus já fez por nós na cruz e alcançar as bênçãos de Deus. A bênção já é sua, meu irmão, a vitória já é sua, minha irmã. Tudo que você precisa fazer é permanecer no Senhor e, claro, olhando para a palavra. Nós sempre temos falado muito sobre isso, não existe fórmula mágica, não existe porção mágica, mas existe o você crer, existe o você confiar na palavra de Deus, aquilo que Deus falou no seu coração, e aí então a bênção de Deus vai acontecer. Então, eu tenho falado aqui para as pessoas sobre se posicionar, Será que você já se posicionou? Será que você já tomou um posicionamento na sua vida e dizer: não, Deus, espera aí, a partir de mim, em nome de Jesus, muitas vidas vão ser transformadas. Eu comento, que quando uma pessoa ela se posiciona, não só a vida dela muda, mas a vida da família, o marido, a esposa, o pai, a mãe, o filho, a filha, em geral, os amigos, o patrão, o empregado, a vida de muita gente é transformada quando uma pessoa se posiciona, quando uma pessoa entende o chamado dela. Outras vidas são impactadas, quando uma pessoa entende o para que Deus a escolheu, para que Deus a levantou, muitas vidas são transformadas, muitas vidas são abençoadas. Eu posso falar, por exemplo, na minha casa aconteceu assim. Minha mãe foi uma grande mulher de Deus, hoje já está na glória, mas ela foi a primeira pessoa que veio para a igreja, que foi para a igreja, que lutou pela nossa família, demorou um pouquinho, meu irmão,
irmão, depois eu, depois meu pai. Demorou um pouquinho, daqui a pouquinho toda a nossa família estava na igreja, mas ela começou ali sozinha, lutando, às vezes até indo nas escondidas para a igreja. Meu pai não gostava muito que ela fosse, mas ela sempre ali lutando, sempre perseverando, até que, graças a Deus, por meio dela, nós, né? Quando eu falo nós, eu, meu pai, meu irmão, toda a nossa família começou a servir a Cristo. E hoje aqui estamos, né, pregando, ministrando, falando do amor de Deus para tanta gente, né, falando do amor de Deus para tantas pessoas, e eu louvo a Deus, porque um dia alguém começou. Assim será com você, pode ter certeza. Tudo, para tudo, na verdade, é necessário o quê? Um posicionamento. Até quando você vai fugir? Até quando você vai dizer, pastor, mas no seu caso foi um caso especial, porque eu não tive essa pessoa aqui em casa, ninguém nunca orou por mim, porque eu tive que sempre fazer tudo sozinho, conquistar tudo sozinho. Não, pode ter certeza, Deus, ele tem as suas múltiplas formas, né, de operar, de fazer a coisa, e não precisa ser uma regra. Deus, ele tem a sua maneira de agir, e talvez no seu caso tenha sido diferente, mas o que eu digo para você seja você então essa pessoa que vai agregar valores na vida de outras pessoas e vai ser luz de Deus na vida de tantos outros, em nome de Jesus. Guarda isso aí no teu coração, viu? E para hoje nós temos aqui o que a palavra de Deus ela fala lá em Provérbios 22:6, aproveitando já o desfecho, né, desta mensagem de hoje. Eu quero chamar você, eu quero alertar você para o chamado, né, para liderar a nossa família. Lá em Provérbios 22:6 diz o seguinte: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda que for velho, não se desviará dele. O que a palavra de Deus está dizendo? Ensina a criança no caminho que deve andar. A palavra está falando, né, que nós precisamos ensinar toda criança, mas claro, calma. Criança não necessariamente, né, na questão um ser, né, ser humano de pouca idade e talvez ali, né, ainda começando a vida. Não é só isso, né, não é só esse tipo de criança. Pastor, mas existe outras? Existe a criança espiritual. Existe aquela pessoa que ainda não se desenvolveu espiritualmente. Aquela pessoa, sabe, está chegando agora na igreja, ou que, ainda que, né, por algum motivo já esteja algum tempo na igreja, mas ainda ela é imatura para algumas coisas. É aquele crente meio que dodói, sabe, não pode ouvir muitas coisas. Se o pastor fala um pouquinho ali, né, se a palavra ela sobe um tonzinho a mais, a pessoa já fica toda machucada, ferida, a pessoa não volta mais nessa igreja. Pois é, existem muitas pessoas que ainda são crianças espiritualmente. E talvez, meu irmão, minha irmã, você está cercado por muitos deles, né, por muitas dessas pessoas aí na sua casa, talvez no seu local de trabalho. Talvez você conheça uma pessoa que vai na igreja, mas é todo dodói. Não, porque eu não gosto disso. Não, porque quando falam de dízimo. Não, porque quando falam das ofertas. Não, porque eu não vou para a igreja por causa disso. Eu não vou para a igreja por causa daquilo. Irmão, irmã, quando a palavra de Deus diz ensina o caminho, ele está dizendo o quê? Ensina a palavra. O que é o caminho? Nós acabamos de citar Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. O caminho é a palavra de Deus. O Senhor Jesus, ele diz o que? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem é o caminho, pastor? É o próprio Senhor Jesus. Então ele está dizendo o que para nós? Ensina a criança no caminho em que deve andar. Então nós precisamos ensinar essas pessoas, dizendo, olha, não é assim, não é dessa forma. A palavra de Deus diz assim, claro, sempre no amor, né? Não adianta ser ignorante, achar que somos os donos da verdade, né? Sermos religiosos, fariseus da verdade, né? Que achavam que estavam ali fazendo uma boa obra, mas na verdade eles negavam a eficácia dessa obra, porque eles falavam uma coisa, mas eles não viviam aquilo. Ou seja, eles diziam que as pessoas precisavam fazer, mas eles mesmos não faziam. Então eles eram hipócritas, né? Atores que viviam apenas uma grande fachada. O Senhor Deus, ele não me chama, muito menos chama você para viver uma fachada. Ele está chamando você para viver o quê? O verdadeiro evangelho. E é esse posicionar que nós temos que ter na vida, de entender, peraí, Deus, eu fui chamado também para liderar, né? Talvez um dia Deus usou pessoas para liderar você, pessoas
que talvez um dia pegaram na sua mão e falaram: não é assim, vem aqui, vamos orar, vamos colocar isso diante de Deus, não deixa essa mágoa entrar no teu coração, não, peraí, não deixa essa chateação dominar você, não, Deus tem mais para você, não, vou orar por você, creia que Deus é um Deus de cura, creia que Deus é um Deus de milagre. Quantas talvez pessoas pegaram na tua mão e te ajudaram no momento que você precisou? Da mesma forma, agora é você, meu irmão, minha irmã, nós fomos chamados para liderar, ensinar, levar as pessoas, a ter um crescimento espiritual. O papel, tanto de um pai na fé, de uma mãe na fé, de uma pessoa que se considera um líder espiritual, é dar, a nossa casa, os amigos, é dar às pessoas que estão chegando esse ensinamento, o caminho, mostrar Deus, é mostrar o que é ser verdadeiramente um cristão. Então a nossa mensagem de hoje é: se posicione, porque quando você se posiciona, a vida de outras pessoas também são impactadas, seja financeiramente, seja na questão da saúde. Eu fico imaginando, aquele médico, aquele bom médico hoje, um dia ele se posicionou: não, eu vou me tornar médico. Estudou, fez residência e hoje talvez ele é o que é, porque um dia ele pagou um preço, ou seja, ele se posicionou. Lutas vieram, dificuldades aconteceram, pode ter certeza. Todos nós temos lutas, todos nós temos dificuldades, mas elas estão aí para ser superadas, as dificuldades estão aí para serem vencidas. Então vença você em nome de Jesus e pode ter certeza que através da sua vida Deus vai fazer grandes milagres para a glória de Deus. Vamos orar? Apresentar esse sábado diante do Senhor Deus e tenha certeza que será um sábado abençoado em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, graças te damos, Senhor. Senhor, chegamos a mais um sábado do nosso mês, estamos, meu Deus, terminando o mês de fevereiro e eu creio, meu Deus, que ainda grandes coisas o Senhor irá realizar na vida destas pessoas, Pai. Então olhe agora para o meu irmão, olhe, meu Deus, agora para a minha irmã e ajuda esta pessoa, Pai, a viver o que a palavra diz. Meu Deus, a sua palavra está nos ensinando, meu Deus, que o Senhor, Pai, nos levantou para sermos esta bênção. Provérbios 22:6 está dizendo: Senhor, ensina a criança o caminho a qual ela deve seguir. Pai, quantas pessoas talvez são ainda, meu Deus, meninas na fé, e Pai, eu peço ao Senhor que o Senhor nos dê condições, Pai, de ajudar essas pessoas com uma boa palavra, ensinar essas pessoas no amor, ensinar essas pessoas, meu Deus, com carinho e crendo, Pai, que vidas serão alcançadas, pessoas serão transformadas em o nome do Senhor Jesus. Pai, graças te damos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e graças a Deus. Que o Senhor Deus abençoe o seu sábado, que você tenha um dia muito abençoado e nos vemos na próxima. Fique com Deus. Tchau.